Olá, meus irmãos amados, ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, vocês que querem dar seu testemunho de bênção, de cura, de libertação, se você aceitou a Cristo por meio de ouvir as mensagens do presbítero Gregório, ou recebeu uma bênção especial e quer dar seu testemunho, manda seu testemunho em áudio, amados. Toda vez que eu receber um testemunho áudio, eu estarei colocando junto com a mensagem. Mande para o WhatsApp do presbítero Gregório 67993060524 e Deus vos abençoará abundantemente. Livro de Isaías, capítulo 65, verso 24, está escrito assim: Antes que me chame, eu responderei. Ainda estando falando, e eu os escutarei. A promessa de Deus, amados, é que se nós orarmos a Ele, se nós viemos na sua presença, Ele diz que antes que nós venhamos chamar a Ele, Ele já estará respondendo. Ainda estaremos falando ou pronunciando a palavra, diz Ele, eu escutarei. Isaías 65, verso 24. Então o que está ocorrendo, amados? Muitas pessoas vivem uma vida de destruição. Parece que eles oram e a oração não sobe. Parece que Deus está com o ouvido fechado, não ouve a eles. Perderam até muitas vezes a força para orar. Perderam a capacidade muitas vezes de entrar na presença de Deus. Eu quero falar para você que se encontra fraco, que nesse instante, ao ouvir este áudio, amado irmão, eu quero repreender toda a fraqueza. Toda a fraqueza está condenado a desaparecer diante de Deus. Somos fracos, sim, mas servimos a um Deus forte, a um Deus que tem poder, um Deus que é capaz de repreender todo o mal, toda a fraqueza. Não existe outro remédio senão a própria força do alto. A palavra de Deus, Atos do Apóstolo, capítulo 1, verso 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará poder. Atos do Apóstolo, capítulo 1, verso 8. Apóstolo Paulo deixa bem claro, descerá sobre vós. Mas quem está falando? É o próprio Jesus. Ele está falando, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará todo o poder. Assim como o espírito humano é o princípio da vida do próprio corpo do ser humano, da mesma forma, amados, o Espírito Santo é o princípio da vida do espírito. Nós somos seres humanos limitados, condenados a fracasso. Mas quando o Espírito de Deus desce sobre nós, nós deixamos de ser apenas humanos para ser espiritual, revestido com poder, com autoridade. O espírito humano, ele é a vida do corpo. Mas o Espírito Santo é o princípio da vida do próprio Espírito. A vida do corpo é a alma. E a vida da alma é Deus. A vida do corpo
é uma alma que necessita da presença do Espírito de Deus. A vida do corpo é a alma, mas a vida da alma é Deus, por meio do seu Espírito. Quando alguém se afasta de Deus e começa a enfraquecer, ele começa a morrer espiritualmente, embora ele permaneça vivo fisicamente. A pior morte, amado, não é a morte física. A pior morte é a morte espiritual. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele morre espiritualmente na presença de Deus. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Se a pessoa se vê desprovida de força, se ele se acha incapaz a ponto de querer desistir de lutar, só Deus pode socorrê-lo. Só Deus pode transformar essa derrota que está dentro do seu coração. Só Deus pode trazer força para esse coração enfraquecido. Só Deus pode dar novo ânimo e pode revestir e te dar um novo sentido em seu coração. Ele te conhece na intimidade. Ele sabe da tua necessidade, meu irmão. É Ele que envia sobre você. É Ele mesmo envia o seu Espírito. E o Espírito que vem, o Espírito Santo que vem em auxílio da nossa fraqueza. É o Espírito de Deus que está pronto a nos auxiliar. Apóstolo Paulo deixa bem claro em livro de Romanos 8, verso 26. Essa fraqueza tem muitas vezes duplo sentido. A Bíblia, ela nos mostra isso, pois ela deriva da própria palavra, que muitas vezes nós, amados, não compreendemos, não entendemos, mas Deus quer fortalecer minha vida, a sua vida. Ele quer trazer paz para a minha alma, para a tua alma, o acalento do seu espírito. Essa fraqueza que você está sentindo agora, ele é uma enfermidade em sua alma. A sua alma não tem firmeza. A sua alma se encontra abatida. Davi, certa feita, disse: porque te abate dentro de mim a minha alma. Ele conversou com a alma dele e diz: espera em Deus. Quando a alma está abatida, ela está sem firmeza, ela não tem força. Mas o Senhor Jesus diz: ao vir sobre nós o Espírito Santo, Ele nos dará poder. O Espírito Santo vem nos socorrer. Ele vem nos libertar da fraqueza. Ele vem dar força ao nosso corpo. E a nossa alma recebe graça. E as enfermidades da alma são curadas. As enfermidades da alma têm de desaparecer. Então, eu e você, amados, necessitamos da presença do Espírito de Deus. A enfermidade da nossa alma precisa ser repreendida. A angústia que invade a minha alma, que invade a tua alma muitas vezes, que leva-nos muitas vezes a sofrer de ansiedade, de depressão, é porque nós muitas vezes deixamos de buscar a presença do Espírito de Deus. E quando pedimos o socorro do Espírito Santo, estamos na verdade pedindo a força, o revestimento e a cura da nossa alma. E podemos ter certeza de que Ele vem não só para acabar com o nosso desânimo, não somente para acabar com a nossa tribulação, mas curar
curar a nossa alma, curar as nossas mágoas e fortalecer o nosso corpo. A Bíblia nos informa que o espírito do homem fortalece ele no momento da sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Agora, se você tem a presença do Espírito de Deus, atuando, testificando ao teu espírito, te consolando, te confortando, toda mágoa, toda tristeza, toda fraqueza, todo o mal que está batendo o seu corpo será destruído, e seu corpo receberá força, irá revigorar, você terá energia para prosseguir. Então o Espírito Santo, ele vem ao encontro de quem o chamou, de quem clamou, de quem suplicou. Pois ele traz vida, a sua vida é para te dar vida. É a descida do Espírito Santo sobre a tua alma, sobre o teu espírito. É uma força salvadora. É uma força que te leva a patamar mais alto, que te leva a ser um vencedor. O Espírito Santo, segundo o Salmo 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, a presença do Espírito Santo é uma força salvadora. Ela te cobre com a misericórdia de Deus. Ele acende uma luz no meio das trevas, dentro da tua própria alma. O medo, a fraqueza, as decepções, as tribulações, a angústia será totalmente dissipado da sua vida. Então você, caro ouvinte, está aprisionado por um espírito de angústia, de medo. Você tem síndrome de pânico. Você tem medo do escuro. Você tem fobia. Então você precisa de libertação. Liberte-se de todo medo. Passa a servir a Deus na santidade, na misericórdia, na graça. Passa a viver uma vida de santidade, e Deus irá resplandecer sobre ti a sua glória. A justiça do seu grande amor será derramado todos os dias da sua vida sobre você. Quero dizer para você que nós temos sim enfrentado batalhas espirituais. Pessoas desanimadas, destruídas fisicamente e espiritualmente. Pessoas que estão subjugadas por espíritos. Eu tenho feito, amados, alguns trabalhos de libertação. E tenho visto pessoas oprimidas. Pessoas cabisbaixa, pessoas humilhadas, infelizes, casamentos destruídos, vidas familiares destruídos. Mas quando essas pessoas passam a ter consciência de que pode viver uma vida abundante quando tem a presença do Espírito de Deus, e começa a buscar a presença do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo começa a penetrar na alma, toda a tristeza, toda a tribulação, todo sentimento negativo desaparece completamente. A palavra de Deus nos informa que certa vez Jesus encontrou seus discípulos numa condição em que ele se encontrava triste, abatido. Ele se encontrava depressivo.
deu-lhe então uma notícia que o fez estremecer, angustiar-se, que ele diz da seguinte maneira, que aqueles discípulos estavam abatidos, mas Jesus dá-lhe uma notícia, e essa notícia fez estremecer, e fez os discípulos ficarem angustiados, porque agora eles passaram a compreender que eles precisavam ser revestido. O Senhor Jesus diz para ele: vós sereis batizados no Espírito Santo há poucos dias. Atos 1, verso 5. Amados, diletos irmãos, as pessoas que precisam do Espírito Santo, ele tem que buscar. Os discípulos, quando ouviram essa voz de Cristo dizendo: vós sereis batizados, mas Jesus disse para eles: eu vou embora. E isso estremeceu, isso angustiou a eles. Mas Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre vocês daqui a alguns dias. Então eles se consolaram com isso. O que aconteceu com eles? Aquilo que aconteceu com eles transformou de tal maneira que os que antes conheciam esses discípulos custaram acreditar serem eles as mesmas pessoas. No dia do Pentecoste, amado, os discípulos foram revestidos pelo poder do alto. E nós podemos hoje, amado, ser revestidos. Hoje essa palavra se cumpre para cada um de nós. Nesse momento que eu estou falando contigo, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo pode descer sobre a tua alma, te revestir, te curar, te libertar, transformar o teu cativeiro, te dar vida e vida abundante. O Espírito Santo está disponível para a igreja. O Espírito Santo é o poder de Deus. O que Jesus disse aos seus discípulos também, Ele está falando a você agora. Ele está lhe dizendo agora: você será cheio do Espírito Santo. Ele está falando para você agora, amados. Não é para outra pessoa, mas Ele está falando para você, caro ouvinte, que Ele vai te encher. Você será cheio do Espírito Santo. Ele vai te dar paz. Ele vai te dar força. Ele vai te dar alegria. E aquele que sente a presença do Espírito Santo, que experimenta esse poder, sabe que se trata uma realidade que transforma radicalmente a vida de uma pessoa. Você quer esse poder? Então entra na presença de Deus. Fale diretamente ao Espírito Santo. Convide Ele, chame por Ele. Diz para Ele que você quer ser templo e morada, que você quer que Ele use a sua vida. Convide, chame pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está ao teu lado, meu amigo, meu irmão. Ele quer renovar sua força. Ele quer fazer você ser um vencedor. Um dia, enquanto Jesus caminhava, uma grande multidão o seguia, ao ponto de apertá-lo. E aí, havia uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Ela sofrera muitos, na mão de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Essa mulher, ela tinha sido uma mulher rica, mas agora ela estava pobre. Provavelmente ela estava em carne e osso.
Uma mulher desnutrida, destruída por um espírito de enfermidade, um fluxo de sangue, uma hemorragia que destruía ela, e se ela não encontrasse com Cristo, ela iria morrer com essa enfermidade. E tendo ela ouvido falar de Jesus, tendo ela ouvido falar que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido, o profeta de Deus, ela vem por detrás entre as multidões e tocou-lhe no manto. Ela pensava, ela dizia em seu pensamento, ela dizia consigo mesmo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curado. Ela usou a fé, amados. Ela usou a fé sobrenatural. Não é a fé simplesmente uma fé momentânea, mas ela foi movida pela fé sobrenatural. A Bíblia nos informa que no mesmo instante ela foi curada. No mesmo instante estancou a fonte do sangue e ela teve a sensação de estar sendo curada. Também no mesmo instante Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma grande força, um grande poder, uma energia de cura foi liberado do corpo do Senhor Jesus. Jesus parou, voltou-se para o povo e perguntou: quem tocou minha veste? Alguns discípulos responderam-lhe: vós estáis oprimida pela grande multidão, a multidão te comprime, e tu perguntas: quem me tocou? Tanta gente te tocou, Senhor. E ele olha em derredor para ver quem o fizera. E ele olha fixamente para aquela mulher, uma mulher desnutrida, aterrorizada e trêmula. Ela, sabendo que o que nele se tinha passado, ela veio e lançou-se aos pés do Senhor e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado de todo o teu mal. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24 até 34. Amados, você que está me ouvindo nesse instante, está abatido espiritualmente, está enfermo, a enfermidade está destruindo a tua alma, a enfermidade está destruindo o seu físico, é um câncer, é uma AIDS, é um diabetes. O médico diz que você será amputado devido ao diabetes que está destruindo o teu físico. É um problema renal, um problema hepático, é uma veia entupida em seu coração, é um problema de tuberculose. Não há enfermidade que resista à unção e o poder do Espírito de Deus. Podemos, amados, esbarrar em muitas pessoas diferentes e tocar em muitas pessoas diferentes, mas podemos tocar em Jesus pela nossa fé. Podemos chegar até Ele por meio da fé. A fé é o firme fundamento que traz a graça de Deus para a nossa vida. A fé é o poder que faz com que o Espírito de Deus venha fazer o impossível na nossa vida. Toque no Senhor Jesus por meio da fé. Toca com fé. Deixe o seu coração ser invadido pelo Espírito de Deus. A fé que vem da parte de Deus, enchendo o seu coração, Ele te fará grande obra. Quero dizer a você, ouvinte da palavra de Deus, lança-te na presença de Deus. Lança-te no braço do Pai.
Deixe o Senhor Jesus tomar a sua vida e transformar a sua vida, para que você seja revestido pelo poder do alto. Clame, chame por Ele, busque a presença do Espírito dEle. Se você tiver o Espírito Santo atuando em sua alma, a sua alma será transformada. E não haverá força do mal que poderá prevalecer contra a presença do Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, este é filho de Deus. Se o Espírito de Deus te guiar, verdadeiramente você será filho de Deus. E esse mesmo Espírito testifica ao teu espírito que você é filho de Deus. Esse, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor conduz você a verdes pastagens, guie você às águas tranquilas, que refrigere tua alma, que faça você ser luz neste mundo tenebroso, que faça você ser o sal da terra. Esse, amado, é o vosso amigo em Cristo, Presbítero Gregório. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fique na paz e na misericórdia do Senhor Jesus. Amém e amém.